Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Gente, como é que prega depois de ver os meninos aqui na frente, hein? Muita experiência aí, né, pastor? Um dia eu vou chegar lá, viu? Vocês viram que bonitinho ali? Primeira vez que a minha filha canta de verdade aqui na frente, assim, muito bonito. Obrigado, Ministério Infantil e Ministério de Adoração e Artes. Né? Muito bom. Como pai, é a primeira vez que eu tive essa experiência de ver os meninos aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá. Hoje é um dia festivo, certo? Quem sabe o que estamos comemorando hoje? Dia da Bíblia, tá certo. Já começamos as festividades natalinas, mas hoje é o dia da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a abundante escritura sagrada que nós temos disponível aqui na língua portuguesa, em várias versões, de várias formas, de todo gosto. Aquela mesma escritura revelada por Deus, que foi inspirada por homens santos, homens separados por Deus para escreverem, e que o mesmo Espírito nos ilumina hoje para entender, para compreender essa escritura. Várias versões, vários estilos de Bíblia e de paráfrases da tradução do texto, nós temos em mãos hoje. Eu tenho aqui um exemplar, por exemplo, da Bíblia do Militar. É uma edição, o irmão Itabirano que trouxe, que ele é militar, né? Capitão. Como é que é? Capitão? Coronel, me desculpa aí. O coronel, ele é o chefão mesmo. O chefão da polícia está aqui. Trouxe esse exemplar para que a gente pudesse perceber, né, que a palavra de Deus hoje está disponível para todos os nichos e áreas da sociedade. Essa escritura sagrada é quem nos dá testemunho daquele Cristo que veio e nasceu. Eu poderia dizer que a Bíblia, nos nossos tempos, nós poderíamos dizer que ela é o testemunho de toda a revelação de Deus para a nossa vida. Ela é o testemunho, é o que Deus deixou revelado aqui, escrito, para que nós pudéssemos então crer, desenvolver a nossa fé no nosso Criador. Amém? Dada essa introdução do dia da Bíblia, eu quero voltar a atenção ao texto que nós vamos ler nessa noite, que nós vamos estudar, que nós vamos aprofundar para realmente entender o que Deus quer falar ao nosso coração. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, no capítulo 2. Mateus, capítulo 2. E nós vamos ler. Eu tenho aqui a versão da King James atualizada, que será projetada, mas eu vou ler, os irmãos leiam na versão que tem em mãos, para que possamos ser como os bereanos, aqueles que conferem tudo o que está sendo pregado na palavra de Deus. Amém? Se o irmão puder ficar em pé em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler. Mateus, capítulo 2, que diz assim: após o nascimento de Jesus Cristo, em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém, e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela, e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, ele e toda Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mandou-os a Belém e disse: ide,
perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicai-me, para que também eu vá e o adore. Pois, após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Amém? Vamos orar. Deus, nós cremos que o Senhor fala conosco hoje através da santa palavra revelada. Nós cremos que o Senhor atinge os nossos corações com a sabedoria das Escrituras pela leitura do texto. E nós pedimos que o Senhor continue a nos iluminar pelo Espírito Santo para que possamos compreender esse texto sagrado. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. E para a gente entender esse texto de uma forma mais profunda, eu vou voltar no início dele. E vou tentar caminhar com os irmãos verso a verso, como que expondo essa pequena porção das Escrituras. Mas antes ainda, no capítulo 1, se você virar uma página, você vai perceber que tem ali escrito a genealogia de Cristo, a linhagem humana, real de Cristo. Ele que é filho de Davi, o rei, filho de Abraão, assim chama o evangelista Mateus. E ele descreve essa genealogia do verso 1 ao verso 17. E depois, a partir do verso 18, nós vemos a linhagem divina de Jesus. A linhagem real, divina desse menino que haveria de nascer e haveria de ser o rei dos judeus. Se por um lado nós temos aqui uma linhagem humana a partir do rei Davi, por outro nós vemos também o anjo da parte de Deus anunciando a Maria e a José o nascimento milagroso. E aí sim nós chegamos ao capítulo 2, que vai começar assim, após o nascimento. Na sua Bíblia começa assim, Mateus capítulo 2, após o nascimento de Jesus. Porque se você reparar no relato do evangelista Mateus, não tem a descrição da noite do nascimento de Cristo. Nós vamos ter esse relato complementar no evangelho de Lucas, onde naquela noite em que nasceu realmente o menino, naquela estrebaria e foi posto na manjedoura, né, naquela mesma noite o anjo foi até aos arredores daquela cidade para convocar os pastores que estavam com suas ovelhas no campo, onde apareceu o anjo, e então os pastores ficaram tremendo de medo. Mas foi anunciado hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. E então aqueles pastores foram um pouco confortados daquela visão angelical, quando mais anjos ainda se aproximaram e começaram a cantar, glória in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas. Esse relato não tem aqui. Mas aqui tem o relato de um outro encontro após o nascimento de Jesus. Eu gosto de falar que a narrativa dos evangelhos é a história de encontros. Pessoas muito importantes, pessoas marginalizadas, se encontraram com Jesus. E hoje nós vamos falar a respeito disso, de um encontro com Jesus. O encontro dos sábios que vieram do Oriente e vieram a ter um maravilhoso encontro com esse menino rei. Logo no primeiro verso, o evangelista Mateus estabelece alguns critérios aqui para essa narrativa. Ele fala que Jesus nasceu em Belém da Judeia. Ele falou o local, a região geográfica. Nos dias do rei Herodes, ele inseriu esse acontecimento entre os fatos históricos da humanidade. E alguns sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Esse fato
ele foi conhecido não apenas no local, não apenas na região próxima, mas por todo o mundo conhecido. Porque sábios do Oriente. Na cultura e até mesmo nas traduções da Bíblia, as mais antigas trazem a palavra magos, não é isso? Os magos que vieram do Oriente. Mas essa versão, a King James atualizada, não utilizou a palavra mago, porque hoje, com a nossa cultura atual, mago está relacionado às figuras ocultistas. Nós vemos isso na literatura brasileira, estrangeira, nós vemos isso em filmes, nas artes. O mago está relacionado a um nicho religioso ou místico que é contrário às Escrituras Sagradas. Portanto, nós vamos tratar aqui como sábios do Oriente. Mas eles chegaram com uma indagação, uma pergunta, um questionamento, um problema para resolver. Onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Mas quando ele diz isso, nós vimos já que o evangelista Mateus estabeleceu que ele estava no tempo do rei Herodes. Esse rei, ele ficou estarrecido, porque Herodes, ele foi nominado pelo Senado romano como o rei da Judéia. Portanto, ele era o rei dos judeus. Herodes era o rei dos judeus nessa ocasião. E quando ele ouve isso, que vieram pessoas importantes do Oriente, eu não sei se vieram lá 3, como diz a cultura, se vieram mais, se vieram menos, se vieram com comitiva, se estavam sozinhos, se tinham serviçais carregando seus pertences, seus animais. Mas eles chegaram, pessoas importantes procurando pelo rei, e não era Herodes. Então, estarrecido, ele publicou no Diário Oficial da União, já mandou no grupo do WhatsApp das pessoas importantes, e fez uma reunião com o príncipe dos sacerdotes e com os escribas, e perguntou onde havia de nascer esse tal de Cristo. Quem é esse que estava para nascer? Tem algum lugar aí das suas escrituras que dizem a respeito disso? Tem o local? Olha a pergunta dele, onde vai nascer esse tal de Cristo? E eles responderam, em Belém da Judéia. É assim que diz o profeta. É assim que diz o profeta. Se você for comigo em João 7,42, você vai ver, as escrituras dizem que ele vai nascer na cidade de Davi. Não é Belém da Judéia, a cidade de Davi? E então, eles leem, ou pelo menos o evangelista Mateus cita aqui o profeta Miqueias, no verso 6. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Você quer comprovar comigo, como um bom bereano? Vamos comigo em Miqueias 5, no versículo 2. Vamos ver o que está escrito lá. Miqueias, profeta. Diz assim: no entanto, tu, Betlehem, Belém, casa do pão, Efrata, frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Olha que importante. Herodes pergunta, onde que vai nascer ele mesmo? Vai nascer ainda? Daqui 30 anos pode ser que eu perca o cargo de rei dos judeus? Mas eles citam o profeta que diz assim, que aquele que vai nascer, ele vai nascer e o plano dele já está traçado, desde os dias da eternidade. E assim conosco também. Em Jeremias 1,5, a palavra vai dizer que ele foi escolhido desde o ventre, antes mesmo de ser gerado, ele já tinha sido escolhido para ser um profeta de Deus.
É assim comigo e com você. Deus não precisa esperar que a criança nasça para depois determinar o que vai acontecer com ela. Todo o plano de Deus para a vida do ser humano já é determinado. Talvez determinado não é a melhor palavra para nós batistas, mas já é traçado desde antes da fundação do mundo, desde os dias da eternidade. Foi assim com os profetas do Senhor, é assim que aconteceu com esse que é o Messias profetizado aqui. Mas não apenas isso, Herodes estava com medo de perder um reino político, um reino físico. Mas aqui diz ainda que ele estabeleceria e pastorearia no poder de Yahvé, o Senhor Deus. Na majestade do nome do Senhor, o seu Elohim, o seu Deus. E então, aqueles que creem nele, diz o texto aqui de Miqueias 5, versículo 4, eles viverão em paz, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. De onde vieram sábios? Do Oriente, dos confins da terra. A paz, a segurança, e aqui não é física, mas espiritual, de Cristo para o povo de Deus, é a grandeza dele que alcançará até os confins da terra. Pois ele será o nosso shalom, a nossa paz. Herodes aqui, ao receber essa notícia de que haveria de nascer um menino, e ele iria se chamar Rei dos Judeus, ele já pensou em guerra. Ele já pensou em destruição. Ele já pensou em status ou poder. Mas aquele que nasceu, ele veio trazer um reino diferente, um reino não físico, mas espiritual. Um reino que passa pelas instituições desse tempo, como nós estamos em uma hoje, mas que não para aqui, que se estende pela eternidade. Enquanto Herodes se preocupava com um poder político, Jesus, desde os dias da eternidade, foi designado para o reino dos céus. E como pastor, como guia, ele deveria conduzir Israel, o povo de Deus. Mas o que Herodes fez então? Ele chamou secretamente esses sábios para uma reunião exclusiva, a portas fechadas, e interrogou acerca de qual era o tempo. Olha, toda a preocupação de Herodes é: esse menino já nasceu? Ele tem quantos anos? Quando vocês viram a estrela? Me fala diligentemente, qual foi o tempo que vocês persistiram nessa viagem, do Oriente até aqui? Desde quando essa estrela vem a guiar vocês até aqui? Por que ele estava tão preocupado? Porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele poderia perder o seu trono. Às vezes é assim com as autoridades desse mundo, não é? Tem uma eleição, alguém pode perder o poder. Acontece algum fato marcante na sociedade, alguém pode reivindicar o poder. Na época dos monarcas, isso era um pouco mais disputado, não é? Um rei de uma determinada região brigava com outro, casavam-se as filhas para depois que alguém morresse, eles ficassem discutindo ali de quem era o trono de forma legítima. E o legítimo rei nasce aqui. E esses sábios foram guiados por uma estrela que era dele. E eles foram acerca de seguir a estrela. E aqui começa, meus irmãos, a história do encontro. No versículo 9, eles ouviram o que o rei tinha a falar, eles seguiram o seu caminho e a estrela continuou os guiando. E eu vou te perguntar o seguinte: quais são as evidências de um verdadeiro encontro com Cristo? Você já pensou nisso? Você teve um encontro com Cristo? Quais são as evidências desse verdadeiro encontro? Nós vamos continuar lendo a narrativa aqui.
de quais são as evidências de que esses sábios realmente se encontraram com Cristo. Mas eu quero que você pense em você também. Quais evidências você consegue demonstrar de que teve um real encontro com Cristo? No versículo 10, nós vamos perceber que uma primeira evidência de um verdadeiro encontro com Cristo é a alegria da salvação. A alegria da salvação, a primeira evidência de um encontro com Cristo. O texto diz assim: e vendo eles a estrela, porque ela havia parado no lugar onde o menino estava, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eu fico imaginando a cena, a estrela está caminhando, né? Ela para num determinado local. Eu não sei como eram as casas na época, se as portas e janelas estavam fechadas, mas a estrela parou. E eles entenderam, Jesus está aqui. Eu não sei nem se eles viram o menino Jesus de primeira, assim. Se eles já chegaram e é ele. Ou se deram com paredes, muros, portas fechadas. Ou se depararam com essa situação. Eu sei que quando a estrela parou, eles souberam, Jesus está aqui. É assim comigo e com você também, não é não? Quando nós nos encontramos com Cristo, nós não vemos Ele face a face. Nós simplesmente entendemos pelo poder do Espírito Santo, Jesus está aqui. Como nessa noite. Nós estamos aqui prestando culto a Ele, um culto alegre, crianças cantando, nós estamos adorando. E porque nós temos a certeza, a plena convicção de que Jesus está aqui. E isso precisa encher o meu coração, encher o seu coração de alegria. É isso que aconteceu aqui, grande e intenso júbilo. É muito legal vir nos encontros para orar. Tem sempre uma irmã que ora a Deus agradecendo pela sua salvação. Tem sempre uma irmã que ora a Deus agradecendo pela alegria da salvação. Um verdadeiro encontro com Jesus mantém o nosso coração alegre, alegre nele. Uma alegria que nós cantamos muito não depende das circunstâncias. Me permita um breve testemunho. Acredito que mais da metade da igreja já conhece. O dia em que eu realmente entreguei meu coração para Cristo foi um dos dias mais tristes da minha vida. Foi o dia que eu perdi a minha mãe. Eu, desde cedo, fui criado no Evangelho, mas na minha adolescência eu fui tocar numa banda de rock e desisti de Deus, da igreja, de tudo isso. Vocês estão vendo? Graças a Deus Ele não desistiu de mim. Mas teve um momento em que Ele se apresentou para mim. E que realmente Ele quis ter um encontro comigo. E foi exatamente no dia que eu perdi aquela senhorinha tão saudosa. Por quê? Eu entendi do que Jesus veio nos salvar. Estava triste, evidentemente. Eu estava chorando, com certeza. Mas aí eu comecei a pensar, né? As noites de velório são longas, né? E eu comecei a pensar. Mas minha mãe foi salva. Se tivesse sido eu, é que a história poderia ser diferente. Quando será a minha vez? Quando será a sua vez? E naquela noite, eu senti uma grande alegria. Olha que contraditório. Você pode pensar assim, mas que filho insensível. Não, é uma alegria que não dá para a gente explicar, porque não depende da circunstância. É claro que eu estava sentindo uma dor terrível. É claro que a situação não era nada boa. Mas eu senti a dor do luto, mas também senti o consolo do Espírito Santo. A alegria do encontro. Eu não vi Jesus face a face, mas eu tive a plena certeza, Jesus está aqui. Isso, meu irmão, é uma evidência de um verdadeiro encontro com Cristo. Se você ainda não teve um encontro com Ele, saiba, Ele está aqui. É por isso que nos reunimos. Onde tem 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele se faz presente. E é por isso que nós podemos ser alegres,
Você pode ser alegre hoje. Eu não sei o que se passa lá na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança. Mas, se você veio aqui, você veio ao lugar do encontro com Jesus. Uma segunda evidência de um encontro verdadeiro com Cristo, nós encontramos no verso 11. E esse encontro vai fazer com que nós nasçamos de novo e possamos adorar a Deus de forma reverente. Uma reverente adoração. O versículo 11 diz assim: ao entrarem na casa, então agora sim, eles viram realmente o menino Jesus. Encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Qual a segunda evidência de um verdadeiro encontro com Cristo? A verdadeira adoração. Jesus disse isso mais tarde. Que ele estava procurando verdadeiros adoradores. E importa que nós adoremos ao Pai em espírito e em verdade. E aqui estes sábios, que possivelmente eram sacerdotes babilônicos, gentios, provavelmente reis em suas terras, eles prostraram e adoraram ao Senhor Jesus. Eles se prostraram e adoraram ao Senhor Jesus. É muito bom nós cantarmos, nós levantarmos nossas mãos, fecharmos os nossos olhos. Nós adoramos a Deus de todas as formas. Mas se é preciso resgatarmos uma adoração que seja prostrada, uma adoração de joelhos, uma oração sincera a portas fechadas, como nos ensina Jesus, em que possamos nos derramar diante de Deus, diante da majestade desse Rei, porque se Ele nos salva, e nós sentimos essa grande alegria, esse grande impacto de sabermos que ao término de nossa vida aqui, nós estaremos no reino com Ele. Nós precisamos adorá-lo aqui como pretendemos adorar lá. Como você acha que vai ser a adoração no céu, meu irmão? Você acha que vai ser assim? Hoje nós estamos alegres. Não! Se nós cantarmos um hino de júbilo, será com extremo júbilo. Se nós cantarmos com canções de alegria, falando das eras passadas em que Cristo veio a resgatar cada um de nós, nós vamos falar isso com entusiasmo, com toda certeza diante do trono de Deus. Nós vamos cantar com esse coral de anjos que veio anunciar aos pastores, canções em que adorem ao Senhor verdadeiramente, face a face. E aqui parece que esses sábios, eram reis, eram pessoas importantes que vieram do Oriente, adoraram a Ele dessa forma, prostrados. E então abriram seus tesouros e ofereceram presentes. É por causa desses presentes que a cultura fala que são 3, porque são 3 presentes. Mas nós não podemos afirmar isso, a Bíblia não afirma nada disso. Não sei se foram 2, mais de um sim, não sei se foram 4. Não sei se vieram com comitivas. O fato é que eles trouxeram 3 presentes emblemáticos, que o pastor André Dias, pastor de Itabira, foi um pastor aqui no Eldorado com nosso colega aqui da ABAME, agora está lá em Itabira. Ele fala numa série de mensagens recente que ele pregou lá, que o ouro aqui demonstra que estes reis, estes sábios do Oriente, falaram com Jesus assim: você é o nosso rei. Este é o nosso rei. Nós podemos ser sábios, nós podemos ser líderes das nossas terras, mas nós prestamos adoração a este que é o Rei dos Reis. Quando eles entregam incenso iria entrar no Santo dos Santos também. Ele é o caminho. É só através dele que eu e você podemos orar diretamente ao Pai. Por isso que não temos intermediários entre nós e Deus. Jesus é o caminho. Foi oferecido para ele o presente que se é oferecido ao sumo sacerdote. E a mirra é aquele óleo de unção que o profeta
utiliza para ungir, como o rei Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Me perguntaram sobre isso no concílio. Quais são os 3 ofícios de Jesus? Aí eu respondi na ponta da língua: profeta, sacerdote e rei. Mas é isso. Este que foi nascido aqui, que veio ser adorado pelos sábios do Oriente, eles já estavam falando aqui. Ele não é apenas um menino. Ele é o profeta, ele é o sacerdote e ele é o rei. O profeta dos profetas, o sumo sacerdote, o rei dos reis. Agora tem uma curiosidade aqui, que às vezes eu tenho até medo de falar, pastor, porque eu não vejo nenhum pregador proeminente falando sobre isso. A gente viu aqui que aquela profecia de Miqueias disse que ele seria conhecido até os confins da terra. Esses sábios vieram do Oriente. E tem um texto que eu considero emblemático, em Gênesis 25. Gênesis 25, no versículo 6, que diz assim, que Abraão, após a morte de sua esposa Sara, ele teve mais filhos. Ele teve filhos com uma outra mulher chamada Quetura e com suas concubinas. E o versículo 6 diz assim: quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e os enviou, ainda em vida, para morar longe de seu filho Isaque, para leste, para as terras do Oriente. Não é em Abraão que está escrito que da descendência dele viria o descendente, aquele que seria bênção para todas as famílias da terra? Quando esse menino nasce, vem aqui representantes do Oriente, também oferecendo presentes. Abraão despede os seus filhos para o Oriente com presentes. Vocês vão para lá e vocês têm com que se sustentar. Quando eles vêm reconhecer Jesus, aquele que fará a paz com todos, os que creem, evidentemente, eles também trazem presentes. Sim, é desse aqui que se trata, de todos os povos, línguas, raças e nações, de todos os lugares virão a adorar ao Senhor. O que você pode entregar para Jesus? Natal, não é? Essa época de entregar presentes, de receber presentes. Jesus aqui recebendo esses presentes maravilhosos, que dizem quais são os seus ofícios, quais são as suas reais funções, qual é o seu real ministério, qual é o presente que você pode entregar de fato para Jesus. Por acaso, sua vida, o seu coração por inteiro? Nós não podemos oferecer ouro para Jesus hoje. Não faz sentido. Oferecer mirra, oferecer incenso, não faz sentido nenhum. Mas em nossa vida, o que nós temos de realmente precioso para entregar para Ele? Se você realmente tem um encontro com Cristo e é alegre pela salvação, você também pode se prostrar e adorar, entregando verdadeiramente, inteiramente o seu coração para Ele. E um terceiro aspecto, uma terceira evidência de um real encontro com Cristo, nós vamos ver no verso 12, que é a obediência à sua palavra. O verso 12 diz assim: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, os sábios avisados em sonhos, para que não voltassem junto para Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Veja, eles se alegraram no encontro com Jesus, mesmo que não tenha sido um encontro visível. Se Jesus está aqui, o meu coração está alegre. Vendo e realmente tendo o contato com o Cristo, eles prostraram e se adoraram. E agora? O que a gente faz a partir de agora? Nós precisamos aprender a obedecer a sua palavra. William, mas nós precisamos também obedecer às leis daqueles que governam o nosso país.
Mas a Escritura nos diz em Atos 5, 29, que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se leis nefastas são colocadas, são aprovadas, são divulgadas pelos poderosos da nossa nação, mais importa nos obedecer a Deus do que aos homens. Se você continuar a leitura do texto, você vai perceber que a família de Jesus teve que fugir para o Egito, porque o rei Herodes disse o seguinte: abortem todos os meninos que nascerem. Naquela época não tinha tecnologia para abortar dentro da mulher, para assassinar a criança dentro do corpo da mulher. Mas nasceu, é menino, e só tem duas opções, ou é menino ou é menina. Nasceu, é menino, mata. Se leis assim forem aprovadas no nosso país, enquanto igreja do Senhor, mais nos importa obedecer a palavra de Deus do que obedecer à lei dos homens. Mais nos importa nos mantermos fiéis à Escritura Sagrada do que sermos simplesmente subordinados por aqueles que deveriam fazer o bem para a nossa nação. Herodes era poderoso, mas mediante a palavra de Deus sendo revelada por sonho, estes sábios obedeceram à voz de Deus. E se você duvida que Deus poderia falar através dos sonhos, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Deus falou antigamente aos pais e aos profetas de muitas maneiras, inclusive por meio de sonhos. Hoje, Ele nos fala pelo Seu Filho. E eu vou ainda mais, nos dias de hoje, atualíssimos, pela Escritura Sagrada. Por essa Escritura que revela o Cristo, que inspirada nos informa sobre a vida e o ministério de Cristo, e que, sendo iluminada em nossos corações pelo Espírito Santo, nos faz entender quem é esse Cristo e nos constrange a seguir os seus passos. O real encontro com Cristo necessariamente te fará obedecer às Escrituras, independente da sua filosofia de vida ou da sua ideologia política. Obedecer às Escrituras é a tarefa máxima que cada cristão deve exercer. Afinal, o que é pecado? Não é a transgressão da lei de Deus? Não é a transgressão da palavra de Deus? Se quisermos viver uma vida santa e digna, a partir daquele encontro que tivemos com Cristo, nós precisamos aprender uma vida obediente às Escrituras. Mas eu acho, mas o outro acha, mas aquele pastor acha. Meus irmãos, nós não estamos aqui para fazer achologia. Nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus. Nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus. Nós estamos aqui para obedecer com o coração inteiro que nós entregamos de presente para Cristo. Um coração alegre pela salvação que Ele nos deu. Obedecer a palavra de Deus. Dia 18 teremos uma outra oportunidade de ouvirmos o Evangelho de Cristo. E você que já teve um encontro com Cristo, tem a oportunidade de trazer parentes, amigos, colegas de trabalho, que ainda não conhecem a Cristo. Aí você vem aqui e você vê essa igreja decorada com os símbolos do Natal da sociedade. Não são símbolos da palavra de Deus. Não são símbolos que o Evangelho nos descreve. E você pensa assim, como que eu vou trazer alguém para escutar o Evangelho naquela igreja? Traga assim, sabe por quê? Quando nós olhamos para essa árvore ou para esses enfeites, sabe o que eu vejo? Não fica com medo de fazer as perguntas difíceis, não, tá? Faça. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo uma ponte. Você entendeu onde eu quero chegar? Eu vejo uma ponte. Para nós, tanto faz ser uma árvore ou ser um presépio.
porque nós tivemos o real encontro com Cristo. Mas para aquele que não conhece ou não crê em Cristo ou nas Escrituras, que nem gosta dos crentes, que vai vir só por educação, porque você vai convidar insistentemente, quando ele entrar ali e ver uma árvore, ele vai falar assim: ó, esse povo não é alienado não. Eu entro no shopping, tem uma árvore lá, eu entro no negócio, tem uma árvore lá. Ó, esse povo deve ser legal, eu vou até ouvir o que eles têm a dizer. E então, o teatro, o musical, vai encenar aqui com os crentes da igreja o presépio. E vai pregar a real história do Natal. É uma conexão. Nós estamos inseridos no mundo e precisamos nos conectar com ele. Mas uma vez que entra aqui, a mensagem é bíblica. Uma vez que entra aqui, a mensagem não é cultural, você pode ter certeza disso. Uma vez que entra aqui, nós vamos entender quem é esse Salvador que nasceu, por que ele nasceu, e por que ele morreu e ressuscitou, e por que ele vai voltar para nos resgatar. Assim como aconteceu comigo, naquele encontro que eu descrevi. Assim como eu sei que aconteceu com vocês. A história de um encontro já aconteceu na sua vida? Então agora nós vamos trabalhar. Olha para o lado, tem bancos vazios aqui. Dia 18, você não pode admitir que tenha um banco vazio aqui, que tenha um lugar vazio aqui. Vamos trabalhar, nós temos uma semana para trabalhar. Para convidar e para insistir, para trazer, para dar carona para as pessoas, para que esses bancos estejam repletos de gente que acreditam no Natal da sociedade. E que a partir do momento que entrarem aqui, vão escutar, ainda que pela milésima vez, o Natal das Escrituras Sagradas. Para que esse encontro, o real e verdadeiro encontro com Cristo, que nos deixa alegres, que nos faz adorar verdadeiramente e que nos faz obedecer à Escritura Sagrada, também possa acontecer com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente convive. Amém? Vou encerrar essa palavra orando ao Senhor. Deus, obrigado por esse tempo, porque a Tua palavra nos exorta, porque a Tua palavra nos confronta, porque a Tua palavra nos permite um encontro contigo, porque o nosso coração é alegre de sabermos que temos a salvação em Ti, porque o Senhor nos deu a oportunidade de devolver a Ti o nosso coração, porque nós aprendemos a obedecer às Escrituras. Nos ajude, Deus, a nos manter obedientes e em uma vida de santificação. Em nome de Jesus. Amém.